Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar do assunto que tomou conta do Brasil e que pode mudar completamente a história política do país, porque o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo e condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Exatamente isso, quase 3 décadas, por envolvimento direto no plano de golpe de Estado, que foi articulado depois da derrota dele em 2022. Uma decisão histórica, inédita, e que já está dividindo o Brasil entre quem comemora a justiça e quem vê perseguição política, e é por isso que eu vou destrinchar com vocês não só o que foi decidido, mas também as consequências, as polêmicas, os bastidores e os impactos dessa condenação. Vamos direto ao ponto. O julgamento no STF terminou com placar de 9-2 contra Bolsonaro. Os ministros entenderam que ele cometeu 3 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e associação criminosa. Ou seja, não foi só discurso inflamado ou bravata política. A Corte entendeu que houve planejamento real, concreto, para impedir a posse de Lula e manter Bolsonaro no poder. Lembrando que tudo começou lá atrás, logo após o resultado da eleição, quando surgiram as famosas minutas golpistas. Documentos discutidos em reuniões com militares e aliados que falavam em intervenção e até prisão de ministros do próprio STF. A Procuradoria-Geral da República juntou essas evidências, mais as falas públicas, os incentivos aos acampamentos em frente a quartéis e a omissão diante da escalada dos atos que terminaram na invasão de 8 de janeiro em Brasília, quando prédios do Congresso, do Planalto e do Supremo foram depredados, segundo os ministros. Isso não é liberdade de expressão, não é discurso político, é crime contra a democracia, tentativa de ruptura institucional, e por isso a condenação foi dura. Agora, 27 anos e 3 meses de prisão. Vamos falar sério. Essa dosimetria surpreendeu todo mundo. Até juristas que defendiam a condenação disseram que a pena foi exagerada, desproporcional se comparada com crimes violentos que recebem penas menores. É aquele dilema. A justiça precisava dar um exemplo forte, mas será que pesou a mão demais? Essa é a grande polêmica. Mas antes de entrar no debate sobre ser justo ou não, vamos entender as consequências práticas. Bolsonaro, a partir de agora, está inelegível. Ele não pode disputar nenhuma eleição, nem a de 2026, nem qualquer outra até que cumpra os prazos da lei da ficha limpa. E isso já muda o cenário político imediatamente. A direita, que ainda tem Bolsonaro como principal nome, vai ter que decidir se segue orbitando em torno dele como liderança moral, mesmo inelegível, ou se busca novas figuras para ocupar esse espaço. Nomes como Tarcísio de Freitas, Michele Bolsonaro e até governadores do Sul e do Centro-Oeste aparecem nesse debate. Enquanto isso, a esquerda ganha munição para reforçar a narrativa de que as instituições estão funcionando. Agora, vamos olhar os detalhes da condenação. O relator Alexandre de Moraes foi direto. Disse que não era sobre opinião, mas sobre tentativa de golpe de Estado. A maioria dos ministros acompanhou, mas 2 votaram contra. E é importante frisar isso porque mostra que até dentro do STF tem divergência, não foi unanimidade, e isso abre espaço para a defesa insistir nos recursos. A equipe de advogados de Bolsonaro já avisou que vai recorrer e tentar reduzir a pena, e claro, enquanto os recursos não transitam em julgado, existe toda uma discussão sobre quando e como uma eventual prisão poderia acontecer, se seria imediata, se esperaria o fim de todos os recursos, se haveria possibilidade de regime semiaberto, aberto, tornozeleira, prisão domiciliar, enfim, ainda tem muito chão jurídico pela frente. Agora, se a gente pensar no impacto simbólico, nunca antes na história do Brasil, um ex-presidente foi condenado a uma pena tão alta por um crime desse tipo. Collor caiu por impeachment, Lula foi preso por corrupção, Dilma sofreu impeachment. Mas o que está acontecendo com Bolsonaro é completamente diferente.
É a primeira vez que um presidente é condenado por tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Isso é coisa de manual de ciência política, caso de estudo em faculdade de direito pelo mundo afora. Mas aí entra a parte delicada. Será que a pena muito alta não acaba reforçando o discurso de perseguição que Bolsonaro e seus apoiadores usam desde sempre? A Folha de São Paulo trouxe esse ponto, dizendo que a condenação foi justa, mas a pena foi exagerada, e esse exagero pode ter efeito contrário. Em vez de isolar Bolsonaro, pode transformar ele em mártir político, e a gente sabe que no Brasil essa narrativa cola. E para complicar mais, a defesa e aliados já estão tentando levar o caso para o discurso internacional, falando em perseguição, em lawfare, aquele termo usado na época da Lava Jato. E acreditem, isso pode ganhar eco em setores da direita global, que vão usar o caso como exemplo. Agora, vamos olhar o outro lado. Tem muita gente que comemora a decisão como um marco, uma resposta dura para quem tentou rasgar a Constituição, e argumenta que se fosse uma pena branda, o recado seria de impunidade. E aí outros líderes poderiam se sentir encorajados a tentar a mesma coisa no futuro. Então, nesse ponto, a decisão serve de aviso. Quem tentar mexer com as regras do jogo vai pagar caro. E aí, como fica a política daqui para frente? Sem Bolsonaro nas urnas, a eleição de 2026 ganha outra cara. Lula ou seu sucessor natural vai disputar contra alguém da direita que ainda não tem a mesma força de Bolsonaro, e isso abre espaço para novos nomes. Mas também pode causar racha, porque parte do eleitorado não aceita outro líder a não ser ele. E a gente pode ter uma direita fragmentada, dividida, o que só favorece a esquerda. No meio disso, Bolsonaro segue recorrendo, segue se apresentando como vítima, e provavelmente vai tentar manter influência, seja apoiando candidatos, seja puxando manifestações, e é isso que a gente vai ver nos próximos meses. Resumindo, o que a gente tem é um julgamento histórico, uma pena duríssima, um impacto político gigantesco e uma polêmica que vai render muito. E eu quero saber de vocês, foi justo, foi pesado demais, ou era exatamente o que precisava acontecer? Comenta aí, deixa o like, se inscreve no canal porque esse assunto não para por aqui e a gente vai continuar acompanhando cada passo dessa novela política que pode redefinir o futuro do Brasil.